Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui gravando mais um comentário sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Este é o texto que sintetiza a interpretação oficial desta denominação, a Assembleia de Deus, acerca das principais doutrinas bíblicas, as principais doutrinas cristãs. É assim que nós cremos, professamos e ensinamos. Nesta maratona aqui de estudos da nossa declaração de fé, nós já chegamos ao capítulo de número 14. Passamos aí já da metade do livro, que é composto, quanto ao número de capítulos, são 24 capítulos, 24 temas distintos, e nós falaremos hoje sobre o nosso capítulo de número 14, sobre a forma de governo. Há, então, na nossa perspectiva assembleiana, pentecostal, brasileira, uma forma de organização da igreja local firmada, fundada em exemplos, em pilares que estão ali expostos na Bíblia Sagrada. E é da forma que aqui está registrado, no capítulo de número 14 da Declaração de Fé, que, em regra, as Assembleias de Deus são organizadas quanto ao seu funcionamento local, quanto àquilo que é visto pelos seres humanos. É dessa forma que nós nos organizamos. Então a igreja de Jesus Cristo, a igreja que foi lavada, remida pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que ela é uma igreja universal, ela é invisível e ela é composta por milhares, milhões de pessoas que não podem ser juntadas em um único momento, serem observadas em um único instante da história. No entanto, a igreja local, sob várias denominações, ela precisa de uma organização, ela precisa de estabelecer quais são as regras para o seu funcionamento. Principalmente, é o nosso tema aqui, quanto à estrutura do material humano, as questões de organização, cargos, funções, a própria hierarquia dentro deste organismo, na sua aparição local de organização humana. Vamos então ao nosso capítulo de número 14. Antes de nós lermos o texto da própria declaração de fé, leamos o que está escrito lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e versículo de número 12. Paulo faz aqui referência para que aqueles que trabalham oficialmente, efetivamente, na igreja local, sejam dignos de observação, de reconhecimento, pelos membros da igreja. Recomendo que você leia Efésios capítulo 4, versículos 11 até o versículo de número 15, como uma leitura bíblica que faz referência ao tema desta ocasião. Vejamos então a nossa declaração de fé, que inicia com a sua fórmula tradicional em todos os capítulos: cremos, professamos e ensinamos. Acerca da forma de governo, que existe hierarquia no céu e na terra, e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade. Todos nós prestamos contas a alguém, a alguma autoridade. Então esse princípio de que há pessoas que ocupam uma posição de destaque, uma posição de liderança, uma posição de tomada de decisões, uma posição de direção, é um princípio bíblico. Está também claramente relatado lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, quando o apóstolo fala que toda autoridade procede de Deus. Parece-nos que a melhor interpretação do texto é afirmar que o princípio da autoridade, que só é possível organização onde há pessoas que estão dando ordens hierarquicamente superiores quanto à organização, e também aqueles que estão subordinados. Só há essa possibilidade de funcionamento das menores instituições e organizações
àquelas maiores e mais complexas. Não acreditamos que este texto diga que Deus escolhe definitivamente, arbitrariamente, pessoas para cargos específicos, como, por exemplo, a autoridade exercida por governantes, que era o contexto que Paulo estava falando ali. Não podemos dizer que os grandes déspotas, homens autoritários, homens violentos, sanguinários, que exerceram poder em várias ocasiões, em vários governos, foram colocados ali pela vontade de Deus, para que, por meio deles, Deus exercesse as maiores tragédias que nós já vimos em muitos pontos da história. No entanto, cremos que Deus estabeleceu a forma de governo, forma de organização em que há hierarquia e há a autoridade. Esse é o melhor entendimento, parece-nos acerca lá de Romanos, no capítulo de número 13. Vamos então à nossa declaração de fé quanto aos seus itens dentro do capítulo de número 14. São 6 pontos. O primeiro deles, o autor nos diz o seguinte: ele trata da organização. A igreja é um organismo vivo que gera vida, considerando sua natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Obviamente que é o organismo vivo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo momento, essa igreja pode ser vista nas organizações locais, em que várias denominações, vários grupos de pessoas em uma mesma cidade, até às vezes em um mesmo bairro, elas se reúnem numa igreja local para servirem a Deus. O autor nos diz que as primeiras comunidades cristãs, elas contavam ali com uma organização, quanto à direção, quanto à liderança, ainda que, nos diz também o texto, de forma bem rudimentar, ou seja, não contavam com a organização que nós vemos hoje, com muita mão de obra em alguns templos, grande quantidade de pessoas trabalhando, as divisões estabelecidas, às vezes até mesmo em documentos que estabelecem as obrigações, etc. e tal. Mas na igreja do primeiro século, obviamente, havia ali já uma ideia de organização para funcionamento da igreja. Tanto que nós vemos ali na igreja do primeiro século, nós vemos que havia na igreja, sim, apóstolos, diáconos, presbíteros, anciãos, havia também ali cooperadores que trabalhavam no reino de Deus. Nós podemos ver essa expressão acerca de João Marcos, veremos mais à frente. Então a igreja contava ali com uma organização hierárquica, divisão estruturada de tarefas para ocupação de cargos e funções dos primeiros cristãos. Então a organização da igreja local é algo indispensável, seja ela qual denominação for. As menores estruturas, por exemplo, consideremos uma família com poucos integrantes, uma família já precisa de uma determinada organização para que as coisas possam de fato funcionar adequadamente. Sabemos que a regra e o normal é que dentro do núcleo familiar os pais exerçam a autoridade sobre os filhos e tomem as decisões necessárias e importantes para a organização e funcionamento devido ali do núcleo familiar. O item de número 2 da nossa declaração de fé nos fala sobre o ministério da igreja. Em primeiro lugar, nós devemos esclarecer que a palavra ministério significa serviço. A palavra ministério não deve representar, pois este não é o seu propósito bíblico, um núcleo, um ajuntamento de pessoas em que estão num patamar de superioridade em relação aos demais crentes da igreja. Não deve significar topo da carreira, algo que todo obreiro deve almejar alcançar, como se ali aqueles cristãos estivessem numa posição espiritual de superioridade, o que não é verdade. A própria palavra, ministério, cujo seu significado é serviço, quer ilustrar para nós, segundo a nossa declaração de fé, o desempenho de um serviço religioso especial.
Pessoas, então, são chamadas e escolhidas, são vocacionadas por Deus, são capacitadas, são reconhecidas pela igreja para exercerem determinados trabalhos especiais na igreja. Como, por exemplo, nós podemos citar a ocupação dos pastores, a ocupação em algumas organizações eclesiásticas dos bispos. E dentre outros requisitos que nós veremos mais à frente, estabelecidos pela palavra de Deus, nós vemos este que faz distinção entre os pentecostais e outros segmentos cristãos, que é o fato de que nas Assembleias de Deus, exceto os cooperadores, devem ser necessariamente batizados no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, para que possam ocupar esses postos ministeriais, os cargos e funções ministeriais especiais dentro da igreja. Então, esta é uma marca distintiva das Assembleias de Deus. Esse requisito não foi criado pelos pentecostais, mas foi, sim, retirado das Escrituras. Quando nós vemos, por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, o que Lucas nos informa acerca do enchimento do Espírito Santo sobre os crentes, o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial do falar em línguas, Lucas usa a expressão que eles foram cheios do Espírito Santo, no capítulo de número 2. Mais à frente, lá no capítulo de número 6, Lucas nos informa que os diáconos foram escolhidos dentre homens do povo que servia ao Senhor. E um dos requisitos para que eles fossem escolhidos, vamos analisar os demais depois, era que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. Para Lucas, a expressão cheio do Espírito Santo significa, como ele cunhou pela primeira vez em Atos, no capítulo de número 2, ser batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Isso é repetido depois em outros trechos do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, essa é uma marca distintiva da Assembleia de Deus. Pode ser que outras tradições cristãs, irmãos nossos em Cristo, tenham uma outra perspectiva acerca dos requisitos necessários para o serviço ministerial. Nas Assembleias de Deus, porém, é isso que nós cremos, professamos e ensinamos. Está escrito literalmente na página de número 137 da nossa declaração de fé. Para a consagração de obreiros, exceto para os cooperadores, entre outros requisitos, a igreja observa a experiência no batismo no Espírito Santo. É o que diz o nosso texto. Remover esse marco, remover essa característica do nosso meio assembleano, remover esse requisito, não é simplesmente uma mudança de posição, não é uma reinterpretação daquilo que está dito no texto sagrado. Além de descaracterizar aquilo que foi devidamente escrito por Lucas, é descaracterizar também o próprio movimento pentecostal. Se essa marca é reduzida, está se removendo necessariamente o próprio conceito do que é ser um cristão pentecostal. Mais uma vez nós reafirmamos que há tradições evangélicas, irmãos nossos em Cristo, que têm uma perspectiva diferente sobre o tema. No entanto, o que nós queremos, professamos e ensinamos acerca do batismo no Espírito Santo como pré-requisito para a consagração e separação ministerial, é isto que está na nossa declaração de fé. Não há como conciliar a negativa deste ponto e ainda permanecer defendendo a possibilidade de ser um crente pentecostal. Não há essa possibilidade. É clara, cristalinamente, impossível conciliar essas duas questões. O item de número 3 da nossa declaração de fé, no capítulo de número 14, nos fala sobre os pastores e evangelistas. Quem são os pastores e evangelistas? A nossa percepção bíblica sobre isto é que são pessoas consagradas para exercer a função de apacentar o rebanho de Deus. Inicialmente, esta é a função do
pastor. Alguém que foi consagrado para exercer a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus. Pode haver, obviamente, um evangelista, um presbítero, exercendo também esse papel em uma determinada igreja. Ele estará, obviamente, na condição de pastor também, pois, de fato, estaria exercendo, ocupando esse importante cargo. Então, acerca da figura do pastor, qual é o seu propósito? O próprio nome sugere, obviamente, que o pastor é aquele que pastoreia, que cuida de um determinado rebanho. Pedro fala lá em primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, sobre a necessidade de pastorear o rebanho de Deus com amor, sem ser por constrangimento, sem ser por uma perspectiva de ganância financeira, né? O desejo financeiro de ajuntar ali riquezas a partir dos cuidados com o rebanho do Senhor. O pastor, então, deve única e exclusivamente ser consagrado para este fim. Qual fim? Pastorear o rebanho de Deus. Nós encontramos numa igreja local, na sua organização, um pastor presidente, e é possível também nós vermos ali pastores auxiliares. São pastores que funcionam ali como uma extensão, nós podemos assim dizer, do braço do pastor local. Seria, naquela expressão que reflete bem o significado disto, o longa manus. Ele é um alcance, então, da mão do pastor, devidamente recebido, reconhecido, consagrado aos olhos da igreja. Esses pastores auxiliares irão conduzir os seus trabalhos visando o bem do reino de Deus, de acordo com a visão daquele que Deus colocou sobre o rebanho, o pastor presidente. Se esse é o papel do pastor, é pastorear, é difícil nós entendermos como existe hoje um grande número de pastores, por exemplo, ligados à política partidária. Política em si não é algo ruim. O próprio dicionário mostra que o significado dessa palavra reflete a satisfação dos desejos, dos anseios, de atender às necessidades do povo, administrando em favor do povo, por exemplo, os recursos que lhes são ali conferidos. Política é algo bom, mas nós temos visto que no nosso país, cada vez mais, um grande número de pastores se envolvem com a política partidária. Ora, isso também dentro das Assembleias de Deus. Mas, se o propósito pastoral, segundo a Bíblia, segundo a confissão de fé das Assembleias de Deus, é que o pastor apacente o rebanho de Deus, que este homem busca ao ser filiado a um partido político e ao pleitear também um cargo eletivo aí de vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, ou até mesmo de presidente ou vice-presidente da República, que esse homem busca. No meio do caminho houve um equívoco. Ou esse homem foi consagrado indevidamente ao ministério pastoral, ou devidamente consagrado, ele está renunciando ao seu chamamento que foi estabelecido por Deus. E a igreja, quando atropela os propósitos, princípios bíblicos e também aquilo que nós temos confessado, está sendo contraditória. Não é proibido no Brasil que o cidadão, seja ele de qual orientação religiosa for, se envolva com a política partidária e pleiteie aí a sua eleição em algum cargo público. Mas não é o propósito bíblico para um pastor que ele se dedique à vida política. Porque o propósito bíblico é que ele apacente o rebanho de Deus. Normalmente, fazer essas duas coisas não tem dado muito certo no contexto brasileiro. Talvez no outro país, situações muito distintas, situações diferentes da nossa, talvez seja possível. No Brasil, a experiência tem mostrado ao longo dos anos, e nos últimos anos tem acentuado muito mais, no sentido de informar que essa junção das duas coisas não tem produzido benefícios ao reino de Deus.
Então, se é para pastorear, que pastoreie. Se é para fazer a obra de Deus, faça-se a obra de Deus. Se quer se dedicar ao mundo político e à vida política, há liberdade para isso, mas então seria bom que abandonasse, que deixasse, ou que se licenciasse também da sua condição de pastor. E não utilizasse, por exemplo, essa nomenclatura, o prefixo, lá na candidatura para informar que é um pastor que está concorrendo a um cargo político. Há contradição em tentar fazer juntar essas duas coisas, fazer com que sejam compatíveis. Outro cargo que nós vemos dentro da estrutura de funcionamento de organização da igreja local, quanto à sua forma de governo, e observado na Assembleia de Deus também, são os presbíteros, é o nosso número 4, lá da nossa declaração de fé, o capítulo de número 14. E o presbítero, a palavra presbítero é também sinônimo de ancião, lá no texto sagrado. Em nossa estrutura de governo das Assembleias de Deus, o presbítero, ele está ali incumbido também de atividades, de assessorar, de cooperar no funcionamento, na direção da igreja local, junto ao pastor da igreja. Ele tem que ser, segundo 1 Timóteo capítulo número 3 e Tito também no capítulo de número 1, um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas deve ser moderado, não deve ser contencioso, não deve ser avarento. Enfim, ele deve ser reconhecido diante da comunidade onde ele congrega como um verdadeiro homem de Deus. Muitas pessoas têm se frustrado com obreiros na casa de Deus quanto à sua conduta, quanto ao seu comportamento, porque às vezes não são observados esses requisitos bíblicos para que alguém ocupe essa condição de obreiro na casa de Deus, o de ser um presbítero. As diversas funções e cargos que existem na organização da igreja não funcionam, por exemplo, como na carreira de um servidor público, que ao longo dos anos ele deve progredir na carreira, ascendendo cada vez mais uma posição mais alta na carreira, na sua promoção horizontal, e também em alguns momentos ele é promovido verticalmente, alcançando postos na sua classe mais e mais altos até chegar ao topo. Não deve haver esse propósito na casa de Deus. Se alguém foi chamado para ser diácono, que exerça o diaconato todos os dias da sua vida de forma a honrar a Deus. Se alguém for chamado para ser presbítero, que o seja durante todos os dias do seu ministério para glorificar a Deus. Que um não deseje a posição do outro, como se houvesse na igreja necessidade de ir galgando níveis mais altos. Não há esse propósito bíblico. Se alguém interpreta, e parece que muitos interpretam assim, estão interpretando a palavra de Deus equivocadamente. Se a igreja fizer um controle dos requisitos necessários para a consagração de alguém ao presbitério, a igreja estará zelando pela saúde da igreja local, estará zelando também pela imagem da igreja de Cristo na comunidade na qual ela está inserida. Entretanto, observemos aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Para ser presbítero, então, observemos, a igreja observe se é alguém irrepreensível, se é alguém idôneo, como é o cuidado dele com a esposa e com os filhos, se ele governa bem a sua casa. Não deve ser alguém novo, o neófito na fé, é que o texto diz. Deve ser alguém moderado, obviamente que não seja espancador, nem da esposa, nem dos filhos e nem de ninguém. Deve, em suma, ser alguém irrepreensível. Não perfeito, mas irrepreensível. O item de número 5, nós temos também na nossa estrutura de funcionamento os diáconos. São pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Normalmente, nas estruturas da Assembleia de Deus, o diácono é aquele que fica responsável, em muitos aspectos, pelo cuidado do templo, por abrir o templo nos dias das reuniões devidamente marcadas,
é responsável pela estrutura e de funcionamento do templo, as questões de abertura do templo, seu fechamento, observar se todas as coisas necessárias para o funcionamento do culto estão nos seus devidos lugares. Os diáconos também estão em atenção durante todo o transcorrer do culto, observando cuidadosamente se há algum problema ou alguma suspeita de algo que esteja desorganizado dentro da estrutura do culto, e os diáconos devem rapidamente socorrer a situação ali que requer algum cuidado. Os diáconos também são normalmente responsáveis pelo recolhimento das ofertas dentro do culto, a sua destinação à tesouraria e outras coisas ligadas à estrutura do funcionamento da igreja local. A sua instituição, lá no capítulo 6 do livro de Atos, fala do cuidado no serviço, da distribuição daquilo que era necessário, da assistência material para as viúvas. Os apóstolos informaram, lá em Atos capítulo 6, número 4, que eles se ocupariam da oração e do ministério da palavra, enquanto os diáconos se ocupariam do serviço das mesas. Havia ali uma dificuldade, uma disputa na distribuição da assistência às mulheres viúvas. Algumas estavam sendo preteridas, aparentemente, em razão da sua origem, da sua etnia. Então a Bíblia nos informa que, Atos no capítulo de número 6, embora não conste essa palavra ali, diácono, mas é dali que surge a ideia do serviço diaconal. O próprio Jesus Cristo nos diz, lá em Marcos no capítulo de número 9, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, Jesus era o maior de todos os diáconos. Requer-se de todos os cristãos que sejam diáconos. Todos foram chamados para servir. Agora, na estrutura da igreja local, nós encontramos essa função para que o indivíduo cuide de um serviço específico para o devido funcionamento dos trabalhos ali do templo. O diácono não é impedido de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, de anunciar com ousadia o evangelho de Cristo, como acontecia, por exemplo, com Filipe, lá em Atos, no capítulo de número 8. Há requisitos também para a consagração do diácono, sua separação do diácono. Lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 em diante. Devem ser homens honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, mas devem guardar o ministério da fé e ter uma consciência pura. E há outras informações no texto que sugerimos que você leia. Diáconos e diaconisas são extremamente necessários no funcionamento da estrutura da igreja local. Por fim, o nosso item de número 6 da nossa declaração de fé fala sobre a função dos cooperadores. Nós vemos em Atos capítulo de número 3, versículo 5, essa expressão, a seguinte citação: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. O cooperador na estrutura da organização das Assembleias de Deus, aqueles homens que se colocam voluntariamente à disposição da obra de Deus para fazerem as mais diversas atividades eclesiásticas que forem determinadas pela liderança, pela direção da igreja. Na prática, há muitas pessoas que desenvolvem esse papel do cooperador e às vezes não levam sobre si essa nomenclatura, às vezes não há a formalidade de indicá-los diante da igreja como tal. Sendo todos nós diáconos, conforme a Bíblia nos ensinou, ainda que nós não ocupemos uma posição, um cargo, uma função específica dentro da organização da igreja local, nós devemos ser em todo tempo cooperadores do reino da obra de Deus, trabalhando em tudo aquilo que nos vier à mão para fazer. Paulo, ao findar o capítulo, aquilo que nós conhecemos agora como capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, e na sua última parte, no versículo de número 58, ele adverte aos irmãos que nós todos devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. E isso independe
se ocupamos oficialmente, formalmente, um cargo, uma função na igreja. Cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, independente dessa condição necessária para a organização da igreja local, nós devemos trabalhar abundantemente para o Senhor. Porque não é necessário ocupar uma função ou cargo formalmente para trabalhar. Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor, o nosso Deus. Inclusive, as que a palavra de Deus nos diz, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e número 11, todos nós devemos servir conforme o dom que nós recebemos de Deus. Já dizia uma música do cantor Armando Filho, que não há inúteis na casa do Pai. Todos nós temos algo a ser feito. Na parábola dos talentos que Jesus contou, nenhum daqueles que foram chamados para trabalhar ganhou 0 talentos. Houve sim um que ganhou apenas 1, mas aquele que ganhou apenas 1, conforme a sua capacidade, ele ganhou também uma ocupação no trabalho do seu Senhor, e ele deveria desenvolvê-lo. Então fica aqui este comentário sobre o nosso capítulo de número 14, sobre a forma de governo adotado nas Assembleias de Deus com base na interpretação autorizada das Escrituras dessa denominação. Está lá no nosso capítulo de número 14, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos estudando este tema na nossa escola bíblica dominical desde o início aí do 3º trimestre do ano de 2020. Ou seja, todo o 2º semestre nós nos ocuparemos do estudo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Se você pode, vá à igreja local e busque servir a Deus e aprender a Deus na escola bíblica dominical. Se você está em Araguari, te convidamos a estar conosco ali na rua Natal Mujari, número 297, no centro da cidade, todos os domingos pela manhã, a partir das 8h30, na nossa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Próxima semana estaremos estudando o nosso capítulo de número 15, que fala sobre a verdadeira adoração. O que nós cremos, professamos e ensinamos acerca disto é o nosso tema do nosso próximo vídeo sobre o estudo da declaração de fé. Que Deus te abençoe poderosamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus.